Algumas pessoas ficaram em choque com esse Patek Philippe aqui atrás de 50 milhões de dólares. E algumas coisas sobre esse relógio são divertidas. A primeira é que a postagem ela era de 2, 3 anos atrás, quando de fato a Patek Philippe comemorou um marco histórico do tempo que existe, tudo mais tal, e fez um relógio comemorativo que, por um acaso, por ser uma versão exclusiva e tudo mais, do tempo de vida da empresa, custava 50 milhões de dólares. O principal é que esse relógio não vale 50 milhões em nenhum lugar, nem de dólares, nem de reais. A questão é que a marca criou uma engenharia mecânica, uma obra de arte específica para aquele momento de comemorar o tempo que existe, a Patek Philippe, e paga quem quer. É mais ou menos a sua foto de formatura. Ela vale 50 milhões. Para você, para sua família. É só uma foto, sabe? Mas ela significa muito, é um momento muito importante. E a grande questão é essa, ele foi feito para ser só um item que tá lá e paga quem quer. Só que eu vi uma galera revoltada com, por um exemplo, desrespeito com quem trabalha, um abuso. Que é quem paga uma merda. Existe uma fábula muito importante. Tá vendo esse Cássio aqui? Esse Cássio não vai causar esse efeito, mas eu achei importante trazer esses comentários que o Patek Philippe causou, porque a gente vai entrar nesse Cássio agora nesse vídeo. E eu quero lembrar de uma coisa, para esses comentários aqui que o pessoal fez sobre o Patek Philippe, primeiro, paga quem quer. Segundo, esse tipo de comentário sobre o relógio, eu não vejo o pessoal fazendo sobre o quadro da Mona Lisa. Você já viu o quadro da Mona Lisa? O quadro da Mona Lisa, ele é um 3x4 pintado. E todo mundo acha uma baita obra de arte e tal. Então, não tem valor nenhum. É só um quadro, um quadrinho com tinta em cima. Na minha opinião, e para mim não vale nada. Mas tem gente que paga milhões. Eu acho que esse é o lance do relógio. E esse Cássio, que a gente vai entrar agora, ele também vai ter esse mesmo efeito. Então, quando você vê esses comentários aqui no Patek Philippe, existe uma fábula da raposa e as uvas. A capa da fábula da raposa e as uvas é essa daqui. O resumo é que a raposa olha para as uvas, não alcança e fala, eu nem queria mesmo essa porcaria de uva e tudo mais. Então assim, se desfazer das coisas é negativo. Se o Patek Philippe, o Grandmaster Chime, se ele vale 50 milhões ou não, com certeza não vale, mas ele envolve a engenharia de muitas pessoas que criaram esse relógio, muitas mesmo, grandes artesãos, muitas famílias trabalharam com a Patek muito tempo, tudo mais, não sei o quê. Então esse relógio, ele é um milagre existir, na verdade. Ele é extremamente complexo e não tem uma parte eletrônica. Então todos os engenheiros que trabalharam nesse relógio são... Não, o preço está errado, ele não vale 50 milhões de forma alguma, mas se o pessoal acha que isso vale, que alguém paga, é o mesmo efeito da Mona Lisa. Esse quadro é inútil? Para mim é. Para toda a história da arte e para boa parte da história da humanidade, esse quadro é importantíssimo. Então, acho que a questão aqui é respeito. Mas sabe o que mais vale ouro além desse Cássio? Suas dicas, você que fica recomendando produtos, celulares, coisas em geral para os seus parentes, todo mundo vem perguntar para você, esse computador vale mais a pena ou aquele ali? Tem 3 celulares no mesmo preço, qual eu levo? Se você já responde essas perguntas de graça, para de perder dinheiro. Seja um influenciador Magalu, basta você seguir o link que está aparecendo aqui junto com o vídeo ou aqui na descrição. Aproveite, não dê apenas dicas de graça, receba por elas. Link aqui na descrição, confia as regras e boa sorte. Vamos pro vídeo do Cássio, vai. E esse Cássio, além de ser o mais caro do mundo, ele é cheio de coisas incríveis de tecnologia. E não é um Cássio pensado só nas partes mecânicas. Ele tem o movimento quartz, como todo Cássio tem, o que torna ele preciso, e tem toda uma discussão lá atrás, no início, sobre o que era o movimento máximo. Ser mecânico ou eletrônico? Precisão ou arte, engenharia de fazer o movimento mais preciso possível sem partes elétricas. E essa conversa já caiu por terra há muito tempo, tanto é que Cássio, quando a gente fala aqui no canal, todo mundo concorda que é uma marca ímpar. É dos relógios que não são mecânicos no movimento, é uma das maiores referências, uma das marcas mais respeitadas de todos os tempos. Essa página que você está vendo aqui é uma página do Perplexity sobre o Cássio, que a gente vai falar agora, ela vai estar com o link aqui embaixo,
para você que quiser ler mais, ver mais sobre os detalhes que a gente vai falar aqui no vídeo, tá bom? Mas estamos falando de um relógio da Casio que foi feito e pensado para ser o projeto dos sonhos para comemorar o aniversário de número 40 da marca. Ou seja, 40º aniversário da G-Shock, especificamente. A gente, quando fala de Casio, a gente pensa em Casio G-Shock, só que G-Shock é um produto Casio. Quando a gente fala de Casio, a gente fala de muitos anos atrás, quando os relógios eletrônicos, aquele relógio baratinho que você acha na feira, isso não era comum. E você acha lá no começo os Casio como relógios simples, eletrônicos, onde o módulo deles era muito compacto, com preço ok, não era baratinho igual da feira, que você vê o relógio de 10 conto, 15 conto. Esses Casio não são nem originais. Um Casio não custa isso. Esses relógios são falsos, copiando os Casio acessíveis, tá? Mas os Casio de verdade surgem como relógios japoneses de alta qualidade e não eram resistentes a impacto e mergulho igual eles são hoje. Esses Casio originais eram de resina no material que vai na pulseira e tudo mais, em volta do módulo do relógio, e assim continuaram por muito tempo, até que chegaram no momento G-Shock, que apesar de continuar com o material em resina, o módulo, a parte que mostra a hora, que tem os componentes mesmo eletrônicos ali, passava a ter toda uma resistência, tá isoladinho ali, para que quando você batesse o relógio, aquele módulo não tomasse o impacto. G-Shock. E vários G-Shock foram surgindo. E alguns têm o tamanho de um pneu de carro no seu pulso. Passados 40 anos, a gente chega no G-Shock GD001. Você fala, pera, você falou que o módulo era eletrônico, mas eu tô vendo ponteiros. Você falou que ele era de resina, mas ele era de metal. Então, é exatamente essas coisas que tornam esse Casio uma coisa especial. Hoje, se você colocar aqui, Casio G-Shock. Já estamos com 41 anos da marca G-Shock por parte da Casio. Você entra no site oficial. Você vai ver que estes Casio aqui são muito mais parecidos com os primeiros lá atrás, só que esse G-Shock dá esse pneu em volta do que é o primeiro Casio. Esse módulozinho é muito parecido visualmente, tá? Porque o módulo por si só já passou por várias versões. Você acha certinho os manuais de cada um em sites especializados, em canais gringos especializados em Casio. Tem uma instrução para cada módulo que vai em cada relógio. É muito legal, tá? Vale a pena você pesquisar isso se você gosta de relógios. Mas esse pneuzão aqui em volta, ele isola o módulozinho do relógio, e isso torna ele resistente a vários impactos, tudo mais. Tem um monte de tecnologia aqui, G-Shock. Dá para você remover ele dessa proteção toda e customizar. Tem todos uns canais de customização de relógios Casio, são lindos, inclusive, dá para você ficar o dia inteiro vendo relógio customizado. E relógios Seiko também, você vê muita customização de relógios Seiko no YouTube. Mas enfim, aqui no site você nota que tem relógios com ponteiros G-Shock da Casio, porque apesar deles serem elétricos, eles serem eletrônicos, eles terem um movimento quartzo, eles podem ter mecanismos para os ponteiros, sim. Não é exclusividade desse Casio de 400 mil dólares, não. Ele é só um reflexo dessa tendência que o G-Shock tem já faz um tempo. Inclusive, não é o nome oficial dele, mas se você procurar por esse Casio aqui, o Casio Cassiope, desse jeito aqui que está marcado para você na tela, você vai encontrar muitas imagens desse Casio aqui. Na minha opinião, foi o Cassiope que de fato explodiu essa demanda por Casios G-Shock com ponteiro. Vocês podem notar que ele tem um indicador aqui de dia da semana, ele tem a hora digital e ele tem o ponteiro por cima. E quando você acerta a hora, esses ponteiros movem eletronicamente. Para os modos também, eles movem bonitinho para o que ele vai fazer. Você vê que eles não estão ali seguindo especificamente o mecanismo de um relógio tradicional. Eles são ligados por motores de uma forma que um relógio eletrônico seria. E dado tudo isso, é muito legal ver que um relógio
com toda essa resistência, com toda essa história, fica com aquele saborzinho de, caraca, o Patek Philippe bateu milhões. O Casio, meio que sempre visto como uma coisa menos cara, porque é muito mais fácil produzir em massa um Casio do que produzir um Patek Philippe que é todo feito à mão e tudo mais. Achei muito interessante que a peça conseguiu bater esse valor. E não é achar legal ele ser caro. Foi um leilão beneficente onde a Casio, com seus 40 anos, fez uma única peça, foi de fato feita desse relógio para que, além de comemorar a marca, ela fosse vendida pelo preço mais caro possível, justamente para ser doado para caridade. Então, assim, olhando por cima, você fala, caraca, aqui ó, isso é um Casio G-Shock. É absurdo existir o G-Shock mais caro do mundo. Então, ele não é o mais caro do mundo, só pagaram o mais caro nele, num leilão. É curioso isso. Até o dia que eu tava gravando esse vídeo aqui, eu não achei, já foi em 2023 o leilão, eu não achei quem comprou ele. Não era revelado quem era o comprador. Com certeza alguém que tem 400 mil dólares, né? Alguém que comprou isso porque é rico pra caramba, enfim, né? Vai saber. Por que que esse G-Shock, por que que esse Casio é o mais caro do mundo? Já que esse vídeo tem todo um lance de explicar sobre lá o Patek e agora esse Casio aqui e tudo mais, o que que torna ele mais caro? Bom, primeiro que o leilão fez muito desse preço subir, mas ele também é um relógio que é feito com ouro, naturalmente, e ele tem tecnologias aqui que não são comuns. Em 2018 teve uma edição comemorativa também de Casio G-Shock, e esse daqui de 2023 também. Só que nesse de 2023 eles utilizaram tanto engenharia normal, quanto os 40 anos de experiência da Casio, documentados em criar relógios à prova de tudo, à prova de ir embaixo d'água e não explodir, de cair no chão e não quebrar, tudo mais. Eles juntaram esses documentos, entregaram para a inteligência artificial 40 anos de pesquisa e com essa base de dados criaram esse conceito que é o GD001. Que é um conceito que mistura formas orgânicas com os documentos de 40 anos de pesquisa e experiência em tornar o relógio praticamente indestrutível, como só a Casio consegue. O resultado é esse design desse relógio, e vocês podem olhar que interessante essa malha, que parece células, parece tecido vivo, parece fibras de carne e tudo mais, e o jeito que o impacto é distribuído na estrutura. Isso tudo é uma novidade, muitas aspas, nisso dentro da Casio. Por quê? Se você olhar os vídeos de desmonte dos módulos, você vai notar mais ou menos essa imagem aqui, que é uma coisinha, é um sanduichinho de mecanismos aqui dentro, e esse sanduichinho tem toda uma absorção de impacto e em volta você monta a estrutura, qualquer estrutura. Nesse caso, no GD001, a tecnologia dele está também ligada a essas partes externas absorverem os impactos. Então ele é G-Shock não só pelo módulo estar bem isolado, como pelo corpo dele também ser planejado para suportar impacto. Obviamente que ninguém vai levar isso daqui, uma peça de ouro, na rua para tomar porrada, mas é interessante, sendo um conceito de luxo para aniversário, esse relógio ser resistente G-Shock. Então, eu diria que essa é a única joia com certificação G-Shock. Porque se o Patek Philippe cair no chão, ele explode. E é lógico que ele tem peças ali que nunca foram feitas para tomar impacto. Esse aqui foi feito para tomar impacto à vontade. Atrás marcadinho, bonitinho nele, o Dream Project G-Shock, aqui marcado certinho. Feito no Japão, com a resistência de 20 bar, ele pode descer 200 metros, né? Dá pra você mergulhar com esse relógio. Dream Project Casio. A prova d'água, a prova de impacto, com ponteiro físico é impressionante. Então, aqui a parte do movimento dele, eu citei a diferença entre um relógio mecânico e um relógio com movimento elétrico e tudo mais. Você acha canais de orologia, você escreve assim, orologia, tá, com H, e tem canais que falam só sobre isso. Mas se você olhar aqui, parece que é um relógio mecânico comum. Não é um relógio mecânico comum, tá? Aqui explica no vídeo dele certinho como ele funciona, mas ele usa
energia solar, ele usa bateria, ele usa energia para se mover, ele não usa corda, ele não é um relógio automático assim como você costuma ver em relógios mais tradicionais. E por ter essa parte de eletrônicos, ele faz uma coisa que não funciona no Brasil, infelizmente, mas que é a capacidade de se acertar. Tá vendo essas antenas marcadas no mapa? Isso aqui é o Multiband 6. Existem 6 antenas em locais diferentes do planeta que quando o relógio, isso acontece mais à noite, porque tem mais equipamentos desligados, ele não tem interferência. Quando um relógio desses aqui, não só da Casio, mas qualquer um que tem Multiband 6, lê este sinal ou estes sinais aqui, ele acerta a hora automaticamente. Ele vê que ele está nesse fuso aqui e ele, opa, a hora certa é tal, e ele se corrige. A perda que um Casio eletrônico tem a cada mês é desprezível. Ele vai atrasar ou adiantar uma coisa como 1 segundo por mês. Tem esse número exato no site da Casio, varia de módulo para módulo, mas tem lá, a cada X meses, quantos segundos um relógio atrasou. Relógios mecânicos de boa qualidade, eles costumam atrasar ou adiantar pouca coisa durante um mês. Mas, se tivesse que ser grosseiro aqui, é comum você esperar que em um mês, um Patek Philippe, ele fique alguns segundos atrasado ou adiantado. Talvez 1 minuto. Talvez. Tá? Estou sendo não é bem isso. Já um Casio qualquer, de qualquer valor, é esperado que, por ser eletrônico, ele atrase no máximo 1 segundo. Ou adiante 1 segundo no mês inteiro. Então o nível de precisão mecânico versus elétrico é desproporcional, sempre. Então só para deixar claro. Isso é outra razão que o pessoal sempre fala, mas Casio é mais barato, não sei o quê. A gente tá falando do Casio mais caro do mundo. É muito curioso, é paradoxal. Esse vídeo ele envolve economia, tecnologia, cultura ao mesmo tempo. É complexo mesmo. E essas antenas aqui do Multiband 6, elas garantem que apesar da precisão de relógios, assim como os da Casio, já serem muito precisos, eles sejam ainda mais precisos automaticamente. Se por qualquer razão o seu relógio perdeu um pouco de segundos ou ganhou, ao estar perto dessas antenas, ele atualiza automaticamente a hora para a precisão. Como eu falei, aqui no Brasil você pode ver que a gente não tem nenhuma antena que pega o Multiband 6, então é isso. Tem gente que usa até aplicativo de celular para emular o sinal das antenas, até dá, enfim, mas enfim. Esse relógio, ele carrega com energia solar. Vocês podem ver que ele tem painéisinhos fotovoltaicos e a tecnologia desses painéis fotovoltaicos aqui, ela é a mesma utilizada em satélites. Por que a gente sempre não usa, então, nos relógios solares da Casio, a tecnologia das células fotovoltaicas de satélites, já que eles ficam lá no espaço e precisam gerar muita energia para funcionar? Porque é caro pra caramba! E nesse relógio não tinha limite, tipo, mano, taca a melhor tecnologia de todas, coloca os melhores materiais, vai ser caro mesmo, vai para leilão, vai ser vendido por uma fortuna. O objetivo não é ser pagável, é ser o melhor. E eles conseguiram fazer de forma revolucionária os materiais que estão aqui. Uma outra coisa que aí eu considero irrelevante é que essa caixa escrito G-Shock, com todo esse design e tudo mais e tal, também faz parte dos motivos dele ser uma joia, de ser uma peça rara e tudo mais e tal. Aí eu acho bobagem. Para mim eu valorizo muito a tecnologia, a pesquisa e o esforço em engenharia que esse Casio tem por si só. A parte da caixa eu acho bobagem. A expectativa é que ele vendesse por 70 mil dólares no começo, tá? Ele foi vendido a 400 mil, é muito interessante. Então só fazendo um recap de por que esse é o Casio mais caro do mundo até o momento de 2024 aqui que nós estamos. Ouro, obviamente ouro sim na sua construção, e ainda sendo uma joia feita de ouro, ele é resistente a choques, que é uma característica fundamental da linha G-Shock. Então ele cai no chão, ele pode tomar impacto, e ainda assim, cara, eles conseguiram fazer uma coisa inteiramente de ouro ser resistente a impactos. Não é normal. Ouro não costuma ser usado para esse tipo de coisa. Então a Casio conseguiu. Mais ainda, ele é resistente à água até 200 metros de profundidade. Também não é comum uma joia, um relógio desse ter essa resistência, de forma alguma. Ele tem o controle de Multiband 6 para ajustar a hora, que é uma coisa que vários Casio têm há muitas décadas. Se você não sabia, procure depois, é super legal, os relógios acertando sozinhos. É muito legal mesmo. Ele tem hora dupla, tudo bem, são 2 fusos horários apenas, mas ainda assim você fala, caraca, não é só um relógio para causar. Ele ainda assim tem de extra ali.
tem iluminação, tem as células solares avançadas de satélites, quer dizer, com tecnologia usada nos satélites, só que ali no relógio. Ele tem uma exibição básica de data ali no relógio. Ele tem esse visual que eu já vi isso como skeleton, como see-through, como vários nomes que você pode ver os mecanismos internos dele, tudo bem? É uma gracinha. Não acrescenta valor, mas eu gosto de relógios assim também. Muita gente gosta, mas faz parte das razões dele ser um relógio caro. Apesar de ser um Casio, ele tem acabamento artesanal, como vocês viram no vídeo, e ele tem toda aquela embalagem exclusiva adornada e tudo mais. E tem cronômetro também. Naturalmente. A graça não é que esse relógio é o Casio mais avançado. Não. Ele fica no chinelo, ele come poeira perto de outros Casios. Nossa edição vai colocar qualquer G-Shock aqui no fundo. Alguns chegam até tábua de marés. Para quem vai surfar com o G-Shock, para olhar rapidamente no relógio ali e tudo mais, como que o mar estará nas próximas horas. E assim, isso é uma função essencial de vários relógios esportivos. Então, eu entendo que o Casio GD001, que é o Dream Project aqui de ouro e tudo mais, ele é um relógio estupidamente básico. Só que ele tem tanta tecnologia de 40 anos de expertise nele que fala, pera, apesar de fazer pouco perante um G-Shock, porque G-Shock é muito top, ele faz muito para uma joia. Você olha o Patek Philippe e, cara, eu considero esse Casio muito mais valioso que o Patek Philippe. Porque se eu jogar ele no chão, ele continua funcionando. Provavelmente vai passar 20, 30, 40, 50 anos e o Patek Philippe vai precisar de alguma manutenção. Porque caso você não saiba, relógios mecânicos, especialmente os de luxo, precisam de manutenção. A cada 5 anos, se eu não me engano, você tem que abrir ele em locais especializados e lubrificar, se necessário, limpar alguns componentes que desgastam e soltam um pouquinho, sabe? Sabe quando você começa a lixar e começa a ficar um pozinho? Então, enfim, você tem que limpar alguns componentes de alguns tipos de relógio, tem que refazer a vedação deles, enfim. O Casio é o tipo de relógio que você joga na gaveta e quando você pega depois, tá funcionando. Então, eu dou muito mais valor para ele ter sido o relógio de luxo que existiu, sabe? Não é para mim, definitivamente. Mesmo que eu tivesse todo o dinheiro do mundo, eu jamais pagaria isso tudo num relógio. Eu acho o luxo uma perda de tempo, um desperdício completo de dinheiro. Mas eu gosto que a Casio tenha falado, a gente vai fazer uma peça que é G-Shock, mas é de luxo. Só para provar que dá para ter um negócio que presta. Tipo, uma vassoura no efeito Balenciaga, sabe? Então, achei muito curioso, de verdade. Queria mostrar pra vocês. Até porque a repercussão que teve o Patek Philippe foi curiosa. Mas ele não é o único relógio de luxo que a gente poderia citar algo. E pra mim, se for falar de tecnologia, esse G-Shock, pra mim, vence o Patek Philippe em tudo. Tecnologia é muito associado com elétrica em 2024. A gente sabe que tecnologia, na real, não é elétrica em toda a história da humanidade, exceto os últimos 200 anos, que daí o pessoal começou a usar eletricidade para tudo. Antes era uma coisa que um ou outro na história descobriu que dava choque, mas não fazia as máquinas se moverem, não tinha circuitos, era tudo muito pensado em mecânica. Isso era tecnologia, era só mecânica. Você já ouviu falar de um astrolábio? Já tinha ouvido falar dele? Eu depois recomendo que vocês deem uma olhadinha no que é um astrolábio, porque tem muito a se pensar sobre, pera, o que é ciência? O que é conhecimento? O que é tecnologia? É só elétrica? Eu diria que, sob nenhuma hipótese, não. Todos os relógios mecânicos que não envolvem uma gota de eletricidade, para mim é tecnologia pura. Alguns têm calendários perpétuos, mostram fases da Lua e não tem energia elétrica ali. Então é importante a gente diferenciar. Eu sei que a primeira coisa que a gente pensa é circuito, é computação. E quando a gente fala de Casio, apesar da aparência mecânica, ele na verdade, vocês entenderam já, eu falei algumas vezes no vídeo. Então era necessário trazer algo a mais e tanto dizer que o Patek Philippe é uma obra de arte, mas overpriced, assim como esse Casio é uma obra de arte overpriced, mas em aspectos diferentes. E pra mim, apesar de serem itens de luxo, o comentário é absurdo o preço, mas o desdém é quase que anticientífico nos dois casos, sabe? Realmente tem engenheiros pra caramba que fizeram esses dois relógios acontecerem. Na verdade, é impressionante a humanidade conseguir fazer esses objetos, entendeu?
Acho que esse é o ponto. De qualquer forma, este é o Casio GD001 de 400 mil dólares. E no dia desse vídeo aqui, vamos ver quanto é que tá. 2.254.600 reais. O Casio de 2 milhões de reais. Eu sou o Adriano Ponte, esse é o Canaltech. Deixe seus comentários, diga o que você achou dessa obra de arte. Se ele tem tecnologia suficiente para você considerar um item de luxo válido, vou ser honesto que para mim não. Porque qualquer Casio G-Shock que não ele oferece muito mais coisas. Mas, enfim, né? É isso. Deixe seus comentários, inscreva-se aqui no canal, clique em inscrever-se e não se esqueça aí, você que está assistindo, de que se você não está recebendo os nossos vídeos aqui do Canaltech, é só clicar aqui em playlists que eu estou mostrando para vocês, escolher qualquer uma e dar um reproduzir tudo. E deixa passando um tempo, coloca no volume 1, deixa o celular para carregar e deixa ali passando vários vídeos para que o YouTube entenda que você é inscrito aqui no canal e volte a entregar os vídeos. Sei que é bobagem fazer isso que eu acabei de falar, mas é necessário para que o YouTube entenda que você quer ver os vídeos, porque senão ele para de entregar. Tem gente que fica 1 ano e meio sem ver vídeos do canal, que fala, nossa, eu achei que vocês tinham parado de postar. A gente posta vídeo todos os dias, inclusive de sábado e domingo. Inscreva-se e até a próxima.